Boa noite a todos e a todas. Hoje é o nosso sexto dia de aula do programa TJC da primeira fase. Vai ser sobre como se dá a aplicação do programa, como vão ser as próximas etapas. Vou apresentar também um pouquinho do programa, porque temos professores que vão participar pela primeira vez. E sintam-se à vontade para falar, se manifestar ou perguntar qualquer coisa durante a apresentação, porque eu sei que tem, contando aqui com os professores que já participaram, se quiserem também contribuir, fiquem bem à vontade, tá bom? Bom, meu nome é Catarina Mouzinho, vou começar pela minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 42 anos, tenho traços indígenas, minha família é da região do Baixo Amazonas, então lá é uma mistura de português com pessoas de origem indígena. Tenho cabelo preto, cacheado, os olhos castanhos, uso um óculos, um pouco dourado, estou de blusa vermelha e é isso. Estou aqui em Brasília há 2 anos e meio, como eu falei no primeiro dia da apresentação. Sou juíza, hoje estou auxiliando a 4ª Vara de Brasília e coordenando o programa TJC desde o ano passado. Também sou gestora regional do programa Trabalho Seguro, sou integrante da Comissão de Priorização de Primeiro Grau do Tribunal, do Grupo de Trabalho de Qualidade de Vida do Tribunal e do Conselho Fiscal da Matra. O programa TJC desse ano ele tem a temática nacional TJC e a Justiça do Trabalho, Direitos e Conquista com a Educação. É temática nacional porque é o mesmo tema para todas as regiões. Todas as amatras têm que trabalhar esse tema, foi decidido em novembro do ano passado, quando é feito um seminário do programa TJC, e todos os coordenadores, mais o gestor nacional, se reúnem, debatem, fazem levantamento de como foi o TJC daquele ano e decidem a temática do ano seguinte, e assim foi decidida a temática desse ano. O programa, ele foi concebido pela ANAMATRA, que é a nossa Associação Nacional de Magistrados Trabalhistas, e cada estado executa regionalmente através das suas associações. Aqui, no caso, é a nossa Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região. A equipe do TJC é composta por mim, que sou a coordenadora, e as secretárias da AMATRA, que é a Eleni e a Eliane. Os contatos que nós vamos fazer no decorrer da execução do programa vão ser basicamente pelo grupo do WhatsApp, que eu acredito que todos aqui já fazem parte, pelo telefone da Matra, esse slide eu vou compartilhar depois com vocês, para vocês terem esses dados, e também lá na Secretaria da Matra, que fica no Fórum Trabalhista, na 513 da Asa Norte, no 5º andar. O que nós esperamos como associação desse programa? Nós esperamos, o objetivo é difundir o aprendizado sobre direito do trabalho, sobre justiça do trabalho, sobre cidadania. E o que vocês podem esperar de nós? É a questão do ensino, da difusão de ideias, ensinamentos sobre justiça e direito do trabalho com o cunho acadêmico. Aqui eu vou apresentar para vocês um vídeo que foi produzido pela ANAMATRA e apresenta o programa TJC. Levar noções de direito e cidadania a estudantes e jovens trabalhadores em todo o Brasil. Esse é o objetivo do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, o TJC, uma iniciativa da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Você vai conhecer agora a história de Lucas Pessoa. O estudante viu no TJC a oportunidade de conhecer os próprios direitos e colocá-los em prática, na vida escolar, familiar e no trabalho.
Aos 21 anos, Lucas Pessoa sonha em se formar em Direito. O despertar para a atividade jurídica aconteceu no ensino médio, quando o estudante teve o primeiro contato com noções sobre direito do trabalho e cidadania por meio do programa TJC. Para Lucas, foi uma experiência marcante. Ele conseguiu levar informações valiosas para dentro de casa. Foi bem positivo, né, essa experiência, porque a justiça do trabalho, a gente costuma dizer que é uma justiça que está muito ligada com o nosso dia a dia, né? Então, assim, todos nós trabalhamos, né? Os nossos pais trabalhavam, e, assim, é bem importante a gente conhecer um pouco mais sobre, né, os direitos do trabalho. Que bom seria se todas as pessoas tivessem a oportunidade, né, de conhecer melhor os nossos direitos. Uma das preocupações do programa é ensinar de forma lúdica, o que é feito com o uso de cartilhas em quadrinhos. Lá, é possível encontrar informações sobre direitos trabalhistas, noções de saúde e segurança e também das normas internacionais do trabalho. É a partir do conteúdo das cartilhas que os juízes do trabalho orientam os professores que multiplicam os conhecimentos nas escolas. Os magistrados também esclarecem dúvidas dos alunos, além de promoverem visitas às dependências da Justiça do Trabalho, nas quais os alunos podem ver de perto como funciona o judiciário trabalhista. Ao final do ciclo do programa, os estudantes demonstram o que aprenderam em apresentações de teatro, música e arte. Os educadores exercem um importante papel nesse processo, que foi reconhecido pela ANAMATRA com a criação de uma categoria para o TJC no Prêmio ANAMATRA de Direitos Humanos. Educar para a autonomia, educar para a liberdade pressupõe o conhecimento de direito. O fato de nós termos juízes dentro da nossa sala de aula, dentro da nossa escola, mostra um mundo totalmente viável, possível, sustentável para os nossos alunos. E eles, pelo menos a experiência que eu tive, no tempo que eu trabalhei com o TJC, o retorno ele foi fantástico, tanto para a vida pessoal dos alunos, para suas famílias, e para o encaminhamento profissional desses alunos. Desde a sua criação, em 2004, o TJC é aplicado principalmente nas escolas públicas, mas, há alguns anos, foi ampliado e atualmente beneficia a rede particular de ensino, além de sindicatos, cursos técnicos e profissionalizantes, ensino de jovens e adultos, instituições de ressocialização de menores, de apoio a imigrantes e de pessoas com deficiência. Os bons resultados do programa no Brasil foram reconhecidos pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que inseriu o TJC em seu banco de boas práticas. A partir disso, a ANAMATRA confeccionou cartilhas em inglês, francês e espanhol. No Brasil, a Cartilha do Direito Internacional do Trabalho tem ajudado imigrantes a conhecerem os seus direitos básicos no mercado de trabalho. O funcionamento do programa e um apanhado histórico de sua trajetória foram relatados em uma publicação especial, que marcou os 10 anos do programa. A minha experiência com a aplicação do programa Trabalho, Justiça e Cidadania em Santa Maria e em outras cidades nas quais auxiliei a criação e desenvolvimento do programa é um marco fundamental na minha experiência na magistratura. Tenho muito orgulho disto e espero que o programa continue se desenvolvendo, atingindo cada vez mais as pessoas e os juízes, transformando não só alunos e professores, mas também os próprios magistrados, para que a justiça aliada à educação tenha realmente grandes resultados com este programa de solidariedade, de responsabilidade social que a ANAMATRA criou e que continua se desenvolvendo para o futuro. Acidentes de trabalho, discriminação por raça, gênero e deficiência, trabalho escravo e trabalho infantil são algumas realidades que a ANAMATRA quer modificar com o TJC. Só no Brasil, são mais de 3 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 16 anos explorados pelo trabalho infantil. O trabalho forçado é outro problema que entristece o país. De 1995 a 2015, cerca de 50 mil pessoas foram libertadas da escravidão no campo e na cidade. Também é foco do programa TJC o elevado número de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Diariamente, mais de 8 pessoas perdem a sua vida no trabalho. São mais de 80 casos de acidentes e doenças por hora.
No meu ponto de vista, o trabalho infantil é um crime. Todas as pessoas que vissem alguma coisa, uma criança ou algum adulto fazendo uma criança trabalhar, deveriam denunciá-lo no Disque 100. Quando a gente fala o que a gente aprende para os nossos pais, eles acabam prestando mais atenção e tendo curiosidade em saber dos seus próprios direitos como trabalhador. Hoje nós podemos estar aqui e ter mais noção dos direitos dos trabalhadores. Nem a gente, nem as pessoas daqui acreditam na gente. Aí vieram juízes de fora, aí acreditou. Aí a gente ficou com mais esperança de ser alguém no futuro. Eu não sabia que o juiz era uma pessoa normal, humilde. Meu sonho sempre foi ser juíza e com a vinda dos juízes aqui na minha escola, eu quero perseverar no meu sonho. Milhares de estudantes, trabalhadores e professores em várias partes do Brasil vivenciaram o TJC e aprenderam sobre direitos e deveres. Até o ano de 2016, o TJC beneficiou mais de 150 mil pessoas e envolveu 15 mil educadores em 22 estados e no Distrito Federal. O próximo passo do programa, a partir de parceria com o Ministério das Relações Exteriores, será levar conhecimento sobre direitos e cidadania a outros países de língua portuguesa. Educação para a cidadania e transformação social são duas coisas que para a Namatra andam juntas e representam a fórmula de sucesso do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Vamos lá. Continuando. Como vocês viram no vídeo, o programa TJC, ele é uma das categorias do Prêmio Anamatra Direitos Humanos. O Prêmio Anamatra Direitos Humanos, ele ocorre a cada 2 anos, ocorreu ano passado. A premiação é o valor de R$10.000 para cada ganhador. E ele tem algumas regras, por exemplo, o que nós trabalhamos ano passado e esse ano é o que pode concorrer no ano que vem. Que as inscrições elas acabam em junho e em julho. Então, aquilo que for, quando tiver o TJC de 2024, provavelmente não dá tempo de inscrever um programa concluído no Prêmio Anamatra Direitos Humanos. Então, a gente provavelmente vai inscrever aquilo que foi desenvolvido no ano passado e esse ano. E os professores inscrevem, pode ser a escola também, a inscrição da escola ou dos professores. E a Amatra, dependendo da quantidade, né, de interessados, a Amatra vai escolher 2 trabalhos, porque a inscrição é por cada Amatra. Então, a Amatra escolhe 2 trabalhos para participar dessa concorrência. No regulamento do ano passado, eles pediram que fossem ações concretas de promoção e defesa de direitos humanos nas relações de trabalho, atinentes à educação, para o pleno exercício dos direitos sociais, combate a todas as formas de discriminação no mercado de trabalho, inclusão de pessoas com deficiência, combate ao trabalho infantil, escravo e degradante, defesa ao meio ambiente de trabalho e a defesa e promoção do trabalho decente. Então, assim, é nessa linha. Pode ser que no regulamento do ano que vem venha alguma alteração, mas como é um prêmio que premia ações concretas relacionadas aos direitos humanos, é algo nessa linha do que já teve ano passado. Também no slide tem o link que vai meter o regulamento do ano passado, caso vocês tenham interesse em já trabalhar alguma coisa direcionada para ano que vem inscrever no Prêmio Anamatra Direitos Humanos, ou mesmo para quem já desenvolveu algum programa no passado, tem interesse em inscrever para o ano que vem, já ir acompanhando. As notícias sempre são divulgadas no site da Anamatra. Enfim, hoje, como estamos encerrando a primeira etapa, nós já vamos seguindo para a segunda fase do programa. A partir de agora, o que a gente precisa? A gente precisa que vocês digam a quantidade de alunos que vocês vão trabalhar para que nós possamos, ou então, o principal, a quantidade de cartilhas que vocês vão precisar. As cartilhas, eu vou até pegar aqui no site da Anamatra, no final eu mostro para vocês. As cartilhas, elas têm vários temas dentro delas. Assim, a cartilha fala sobre acesso ao trabalho,
Aí tem uma parte que fala só sobre carteira de trabalho, uma parte que fala sobre prevenção a acidente de trabalho, uma parte que fala sobre não discriminação, uma parte que fala sobre assédio. Então, assim, essa é a principal cartilha que nós trabalhamos, e temos uma outra cartilha, que é a Turma da Mônica e o Poder Judiciário, que é uma cartilha feita pelo Supremo Tribunal Federal, em parceria com a ANAMATRA, em que ela apresenta os órgãos do Poder Judiciário, explica o que o Poder Judiciário faz, o que é a Justiça. Era uma cartilha não direcionada especificamente sobre direito do trabalho, ela vai explicar o que o STF faz, o que é a Justiça Comum, o que é a Justiça Federal, o que é a Justiça Eleitoral, mas nesse sentido. E aí nós fazemos a distribuição dessas cartilhas, deixa eu ver se tem mais alguém esperando, não, era só achei. Nós fazemos a distribuição dessas cartilhas, vocês dizem a quantidade que vocês vão precisar, eu encomendo essas cartilhas junto à ANAMATRA, que vai entregar na AMATRA, ó, montar aqui. Eles entregam na AMATRA e depois vocês vão buscar. A gente avisa lá no grupo do WhatsApp, quando é para ir buscar, e aí vai ficar disponível para vocês buscarem essas cartilhas. Não sei se vocês repararam no ofício que a Secretaria de Educação enviou, mas agora nós vamos certificar cada fase do programa. Antes era certificado só o curso, a quantidade de horas, agora vai ser a quantidade de horas do curso, mais a quantidade de horas de cada fase do programa. Então, vai ter a fase do trabalho dos professores com os estudantes, que são 2 horas certificadas. Vocês recebem a cartilha, depois de receber a cartilha, vocês trabalham com as cartilhas em sala de aula. E desenvolvem os projetos na sala de aula. Pode ler a cartilha de forma integral, parcial, pode entregar a cartilha para os alunos, ou só emprestar e guardar na escola. E pode ser trabalhado das mais diversas formas, seja para desenvolver uma redação, para estimular eles a fazerem alguma apresentação artística, e prepararem também eles para a terceira fase do programa, que poderia ser um painel de discussão sobre um tema específico, produzir um talk show, simular uma mesa de conciliação ou mediação com problemas hipotéticos, criação de shorts, que são vídeos curtos para o YouTube. No caso, nós temos o YouTube da Matra 10. E a gente avalia essas horas quando nós formos visitar a escola, que é na terceira fase. Terceira fase, nós estamos prevendo que aconteça entre dia 14 de agosto e dia 8 de setembro, também vão ser mais 2 horas certificadas. Nesse dia, os juízes vão para a escola, pode ser, geralmente vai eu, mas pode ir eu com outro colega juiz, eu com outro colega que seja do Ministério Público do Trabalho ou algum advogado. A gente lança o convite e aí aguarda quem vai se voluntariar para visitar as escolas, mas sempre vai alguém. E nesse dia que nós vamos na escola, pode ser preferencialmente às sextas-feiras, né? A gente pode marcar outro dia, mas geralmente é o dia com maior flexibilidade, tanto para os juízes, advogados, procuradores. Então, assim, a gente tem preferência pela sexta-feira, pode ser de manhã, 10 horas da manhã, de tarde, 3 horas da tarde, ou então de noite, 19 horas. É conforme o horário da turma e do professor também. Nesse dia é que nós vamos trabalhar em regra como é. A gente vai para a escola e faz uma roda de conversa. Fica lá à disposição dos alunos, os estudantes tiram a dúvida sobre o que eles já leram na cartilha ou alguma outra dúvida que eles tenham de trabalho ou sobre justiça. Mas, assim, a gente está propondo, dando algumas sugestões também que vocês podem trabalhar com eles. Que uma das sugestões é o painel de discussão, que os alunos podem escolher um tema e aí nos avisam, né, previamente qual é o tema, e nós podemos introduzir esse tema. Dar uma pequena aula do que, por exemplo, assim, quais são os direitos do contrato de aprendizagem. Então, a gente pode dar a linha geral do que seria e os alunos já podem previamente preparar perguntas para nos perguntar a respeito do assunto ou algum assunto correlato.
O talk show, que seria... O talk show é como se fosse um programa de entrevista. Então, eles podem escolher um aluno para ser o apresentador, então o próprio professor, escolher os entrevistadores e se preparar para fazer perguntas diversas para a gente, sobre profissões jurídicas, direito de trabalho, processo de trabalho. Outra sugestão seria a mesa de conciliação e mediação, como se fosse simular um processo. Então, cria um caso de um problema trabalhista, de um processo entre empregado e empregador, entre sindicatos, que tem assunto do direito de trabalho. E aí a gente faz como se fosse uma audiência, mas não propriamente uma audiência, porque uma audiência normal a gente vai ouvir as testemunhas e depois o processo vai para julgamento. E numa mesa de conciliação e mediação, não. Nós vamos sentar com as partes, né, o autor, o réu, e o juiz ele trabalha como um mediador para ajudar as partes a elas mesmas encontrarem a solução do conflito, a chegarem a um acordo. Então, a gente pode fazer essa simulação, escolher um estudante para ser advogado de uma parte, advogado da outra, para ser autor e réu, pode ser mais de um autor, mais de um réu, pode escolher um estudante para ser o juiz, e aí a gente vai lá e vamos conversar a respeito do tema, do problema, e se também não quiser ninguém fazer o papel do juiz, a gente faz o papel do juiz lá na hora. A outra sugestão é a roda de conversa, que é o que tradicionalmente nós já fazemos. Faz um círculo em sala de aula, pode ser em sala de aula, pode ser em auditório, o espaço que a escola tiver. E aí conversamos sobre os assuntos diversos. Ficamos lá à disposição dos estudantes e dos professores também. E depois dessa fase, nós marcamos as visitas dos estudantes nos fóruns trabalhistas de Brasília e Taguatinga. Então, pode ser tanto no TST também, Tribunal Superior do Trabalho, como nas varas de Brasília, que é na Asa Norte, como no Fórum de Taguatinga. Nós enviamos um ônibus que vai ser do TRT, se a visita for no fórum, ou do TST, se a visita for no TST, para buscar aproximadamente 30 estudantes por escola ou instituição. Então, essa é a nossa quantidade limite, tanto que é a capacidade do ônibus para fazer esse transporte, como também a capacidade de receber, né? Porque no Fórum Trabalhista, por exemplo, que nós temos 22 varas, sendo que 11 varas, mais ou menos metade, realiza as audiências durante a manhã, a outra metade realiza durante a tarde. E as salas de audiência não têm muito espaço para público em geral, digamos assim, para ir só assistir. Então, geralmente entra de 3 a 5 estudantes em cada sala de audiência, então a gente tem uma certa limitação de quantidade de pessoas que a gente consegue receber. E os dias da visita podem ser segunda-feira à tarde, 14 horas. 14 horas é o horário que o ônibus vai buscar os estudantes. Quarta, quinta-feira de manhã, 8 horas, é o horário que vai buscar os estudantes. Essas visitas demoram cerca de 2 a 3 horas. Depende muito da localização da escola, né? Porque ele vai buscar, às vezes demora 1 hora para chegar no fórum, então tem que contar também que às vezes tem esse tempo de deslocamento. E aí, na visita nos fóruns, como é que acontece? Os estudantes, a gente leva os estudantes para conhecer as instalações, a biblioteca, o auditório, as varas, e eles vão assistir a audiência. Então, eles ficam também um tempinho em sala de audiência para ver as audiências acontecendo, conversam com os juízes, o juiz às vezes explica, depois que encerra a audiência, ele explica o que foi que aconteceu, tira a dúvida dos estudantes e sobre o que aconteceu na audiência, às vezes também tem uma conversa, um bate-papo com os estudantes. E no TST, a diferença é que é um prédio maior, né, tem mais instalações para serem visitadas e não vão assistir uma audiência, porque lá acontecem sessões de julgamento. Então, não vê as partes, geralmente não vê advogado, eles vão ver as sessões de julgamento, em que se reúnem os ministros em uma sala que parece um auditório, e aí eles assistem os ministros julgando vários recursos.
Às vezes tem advogado, quer dizer, quase sempre tem advogado, mas não é como em audiência. O advogado ele vai fazer a sustentação oral. E aí também, da mesma forma, os ministros também conversam com os estudantes, explicam um pouco o que está acontecendo ali naquela sessão de julgamento. É sempre assim, é uma experiência muito, muito única para eles, é bem bacana mesmo. E, por fim, a nossa última fase, que a previsão é que aconteça no dia 20 de outubro, que é a apresentação dos trabalhos pelos estudantes. Então, a culminância é a nossa festa, né? É o fim de tudo e a apresentação do resultado final. É onde eles fazem a apresentação artística deles, mostram o trabalho deles, se expressam, com base em tudo aquilo que foi vivenciado durante a execução do programa. Eu trouxe aqui o vídeo para vocês da nossa última culminância. Não vou mostrar todo, porque é mais de uma hora. Vou tentar aqui mostrar alguns trechos. Exercido. E também a juíza Audrey, né, que é uma parceira já de há muito tempo do TJC. Aqui é a parte inicial, que a gente faz uma mesa de abertura. Vice-presidente e corregedor, está um pouco escondido ali. Ele é o homem mais poderoso, em verdade, desse tribunal, porque ele manda nos outros juízes. Muito esforço pela colega juíza Catarina aqui. Vamos ser melhores, viu? Se tem muita pressão, não desenvolve. Traduziu para o português, né? Então, ele traduziu com uma beleza incrível. Não ficou batatinha quando nasce e esparrama pelo chão. Não é um... Eja! E eu gostaria também de fazer um agradecimento. Eu sei que eu vou ficar muito emocionada, mas eu vou fazer. Eu não poderia imaginar estar vivendo um momento desse se não fosse a EJA. Hoje, muito tempo, eu deixei a escola por circunstâncias da vida e agora tendo a oportunidade de voltar a estudar, aprendendo só conteúdos, estou tendo experiências fantásticas e conhecendo pessoas que comigo estão crescendo. Agradeço muito a professora Aldaires, porque sem a orientação e parceria dela, nós não conseguimos. Se és capaz de arriscar uma única parada, tudo quanto ganhaste, toda a tua vida, e perder, e ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, tornares ao ponto de partida. Racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Não sou nem um Johnny Cage, mas minha vida é como um filme. Vamos ver Telecine e assistir Dragon Ball Z. Eu sou mano Red Pill, definindo a realidade. Mesmo essa porra aqui não mostra toda a verdade. Eu queria te explicar, mas você não merece a dádiva. Eu sei de ódio, sim, eu assim eu tô na pista. Em momentos de... Pagar as contas de casa. Situação fruto de uma sociedade desigual. O abandono escolar é deplorável por, primeiramente, afetar a alfabetização adequada da criança, interromper o estímulo à criatividade e cortar a interação social com outros da mesma faixa etária. Causa impacto no desenvolvimento psicomotor das línguas.
de dor no Brasil. Um lamento frio sofre pra dor. Boa tarde. E aí, beleza? Vocês vieram para o processo seletivo, certo? Isso. Então, qual é o nome de vocês? Eu sou Ana Gabriela Duarte. Meu nome é Samara, mas os meus amigos me chamam de Mara Maravilha. Samaravilha. Bom, meu nome é Jennifer, eu sou gestora da RH aqui da empresa e eu vou fazer o processo seletivo de vocês, tudo bem? São algumas perguntinhas, nada muito, não precisa se preocupar. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar para vocês qual é o objetivo de vocês aqui na empresa? Eu quero aprender com as minhas... Não é isso. Esse foi um pouquinho da nossa culminância, para vocês verem como é a final, como é que encerra o nosso programa. Estou vendo aqui vocês se manifestando. Realmente foi muito, muito boa a nossa culminância no passado. Como a Serafim colocou, como a quarta fase é apenas no segundo semestre, na verdade, todas as outras fases vão ser no segundo semestre. Só o nosso curso de capacitação, que está sendo agora no primeiro. O que não impede também de vocês já pedirem as cartilhas e começarem a trabalhar ainda nesse finalzinho de semestre. Mas o nosso planejamento era que todas as outras fases ocorressem no segundo semestre. E na biblioteca. Catarina, teria como você colocar esses slides no grupo, esse que fala da quarta fase, da terceira fase, das datas? Teria como depois, por gentileza? Vai tudo lá para o grupo. Porque tem os contatos e é para vocês verem, quiserem ver de novo os vídeos, aí já vai ficar tudo lá, concentrado as informações, para vocês ficarem revendo se for necessário. Tá joia, obrigada. Tá bom? Eu queria fazer um pedido também. Eu queria que você postasse para a gente o material da segunda e da terça-feira. Por favor, que eu entrei no grupo depois. Ah, tá. Tá bom. Tá? Vou postar de novo. Obrigado, tá, doutora? Deixa eu até anotar aqui, segunda e terça. Isso. Postar de novo. Obrigado. Não estou no grupo, Marcela. Coloque no chat seu telefone para eu colocar. Realmente se torna essencial no decorrer do programa. Vou encerrar aqui a gravação